Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. O Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirante. Milhões de brasileiros conhecem a precariedade como uma rotina, uma realidade que parece imutável. E a precariedade não só pela falta de dinheiro, a dificuldade de pagar as contas, mas também quando lidam com o serviço público, quando dele precisam, a escola para os filhos, o hospital público, o atendimento médico, a aposentadoria e, paralelamente, um conjunto de situações opressoras, né? Nós temos milhões de brasileiros hoje que trabalham para os bancos, não são bancários, trabalham para os bancos. O que ganham, a maior parte vai para os bancos, às vezes tudo, e aí é preciso buscar um novo empréstimo dentro do sistema bancário, até que não haja mais solução. É a inviabilização econômica dos indivíduos, das famílias. É bom lembrar, nós temos falado muito sobre percentual de desempregados, né? Os números se mostram razoáveis quando comparados com números anteriores, mas vale notar que o IBGE, por exemplo, não tem divulgado o percentual de desalentados em todas essas pesquisas. É uma divulgação que ocorre de vez em quando. E também não há a discriminação do que é o emprego, o trabalho com... E aqui não é necessariamente emprego com carteira ou sem carteira, mas o saber quanto ganhará, o saber quanto vale naquele momento a sua força de trabalho, naquele emprego específico. Não, há uma multidão que não tem ideia do que terá amanhã, do que receberá amanhã, do que conseguirá amanhã. E a sobrevivência depende diretamente, não há reservas. A grande reserva que há são os 100 milhões que compõem o exército de reserva de emprego, antigamente chamado de reserva industrial, mas não é só industrial, né? E cada vez mais as atividades econômicas demandam menos gente, o que é uma contradição dentro do próprio capitalismo, porque você está lançando fora do processo econômico consumidores dos seus produtos. Só que é inevitável, porque antes prevalece a necessidade de ter um custo, no mínimo, igual ao custo dos concorrentes. De preferência menor, nunca maior. E as pessoas olham para o Estado, esperam algum socorro, esperam assistência, e não como, isso sempre vale ressaltar, não como um presentinho do Estado bonzinho, mas pelo acordo nacional, o acordo histórico, aquele que tem parte dos seus termos, parte apenas, escrita na Constituição, mas que basicamente é o acordo de que as pessoas, esse acordo social, é a convergência para a ideia de que
a sociedade brasileira dá ao Estado condições para socorrer aqueles que são lançados fora, temporária ou permanentemente, do processo econômico. E aqueles que nunca entram no processo econômico. Há uma expressão, ela é muito pequena para retratar o que acontece no organismo vivo da sociedade, que é a história da mobilidade social. Ou seja, a pessoa conseguir mudar seu padrão de vida, seu padrão de consumo. E no Brasil, além de haver uma mobilidade, para usar essa expressão corrente, inclusive na sociologia, muito pequena, ela tem sido cada vez menor. O apartheid histórico, invisível, mas que se concretiza na realidade das pessoas, ele é permanente. E, repito, é histórico. E aí você tem algumas brechas nos muros. No esporte, na música, um talento pessoal que abre uma brecha para que a pessoa escape daquele lugar, da imensa e terrível e que parece imutável condição social da maioria dos brasileiros. E você tem, claro, ascensões que ocorrem, mesmo não sendo por essas vias especiais ou extraordinárias. A arte, o esporte. Muitas vezes a ascensão ocorre, né, dentro de uma carreira convencional. Mas quando se observa o percentual desses eventos na sociedade brasileira, a conclusão é: isso ocorre cada vez menos. E mesmo, a não ser no sentido inverso, aqueles que estavam numa chamada, de maneira convencional, classe média, e que estão sendo empurrados para a situação de pobreza. E muitos, na situação de pobreza, empurrados para a pobreza extrema, para a miséria, para o nada material. E uma concentração notória, visível, que é cada vez mais seleta, e isso faz parte também da natureza dessa ordem socioeconômica, a formação de monopólios, oligopólios e a concentração de riqueza. E há um caminho que faz com que o capital se acumule sem que haja um ambiente propício para crescimento da economia. E esse é um fenômeno mundial. O que hoje, por exemplo, dá uma vantagem extraordinária à China na competição com os Estados Unidos é que a China ainda tem 1 bilhão de pessoas, porque você tem mais ou menos 300 milhões que já estão com renda per capita superior a 30 mil dólares. Mas você tem 1 bilhão cuja renda média está na casa dos 6 mil dólares, é inferior à renda per capita brasileira. Renda per capita, claro, é uma simplificação, não significa que todo mundo tem aquela renda anualmente, mas é a divisão da renda nacional pelo número de habitantes, ou do PIB nacional pelo número de habitantes. Depende do critério utilizado. A China, ela ainda tem um mercado a se expandir. E isso vai produzir acumulação de capital no processo econômico real, produtivo, e elevação do salário médio, que tem ocorrido na China, principalmente nos últimos 15 anos. Uma considerável elevação do salário médio. Mas
isso vai se esgotar em algum momento. Onde isso já ocorreu, onde já houve o esgotamento, principalmente nos países ricos da Europa, e, em certa medida, nos Estados Unidos, é que a economia americana é tão forte, tão rica, e ganhou uma nova fonte de produção de riqueza com a indústria da alta tecnologia, mas também nos Estados Unidos, esse processo está muito mais próximo da exaustão do que o chinês, do que o indiano, mas muito mais próximo. Então, o capitalismo na China e na Índia, ele está em franca expansão. Por isso, a globalização é interessantíssima para a China. E para os Estados Unidos, há cada vez mais setores que veem agora na globalização, que antes serviu para a acumulação de capital, veem agora como um empecilho, uma parede. É preciso reiniciar um processo de acumulação na economia dentro dos Estados Unidos. O Trump é o agente político dessa história. Ele não é o idealizador, óbvio que não. No Brasil, onde há muito o que ser feito, em termos de crescimento de produção, de renda, de inserção no mercado de trabalho, no mercado de consumo, de elevação do salário médio, de elevação da renda média, por razões históricas e até por ser um país que é passivo na relação do neocolonialismo, como toda a América Latina, isso inclui o México, lá na América do Norte. Não há dúvida que é muito mais estreito o círculo desses países, principalmente com a globalização. A globalização, ela empurra para a América Latina a função de produzir comida e minérios, e inibe a atividade industrial e ataca os parques industriais desses países. E o Brasil tem um parque industrial formidável, mas que é atacado há 25 anos de maneira inapelável, quase que enfrentando forças que tentam inviabilizar a capacidade industrial do Brasil. Mas e o Estado? O Estado, é bom notar, o Estado moderno, nós estamos nos referindo aqui aos reinos gentílicos, ou aos reinos da antiguidade, ou nem sequer aos impérios da antiguidade. O grego, o romano, o persa, o assírio. Mas o Estado moderno, que começa a ser cogitado ainda no século XIII, mas ele só vai se tornar realidade no século XVII com os grandes tratados que puseram fim à Guerra dos 30 anos. E, inclusive, o tratado entre Espanha e os Países Baixos e o Tratado de Westfália. Essa Guerra dos 30 anos ela teve várias razões. Século XVII. Então, claro, havia o embate entre católicos e protestantes, entre calvinistas e católicos, entre calvinistas e luteranos, entre católicos e luteranos. E havia os embates entre principados. E havia a ideia de se libertar do domínio político, institucional e econômico do catolicismo por intermédio do Sacro Império. Então, a Paz de Westfália e esse acordo entre Espanha e Países Baixos, ele é o início da internacionalização
do conceito e da aceitação jurídica da existência do Estado soberano, do Estado-nação, que depois virou uma expressão utilizada até hoje. Mas ali ainda era, no século XVII, o embrião dos movimentos burgueses, inclusive na Inglaterra, com a morte de um rei, com a tomada de poder por Cromwell. Aquele é um movimento de caráter religioso, não há dúvida, calvinista, mas, ao mesmo tempo, um movimento da burguesia, que começa, burguesia comercial, então, ela começa a ganhar importância econômica e quer poder político. Mas depois, com as revoluções tecnológicas, com a Revolução Industrial, esse poder econômico da burguesia se torna incontrolável. E além da independência dos Estados Unidos, que é decisivo, a Revolução Francesa, que é uma revolução da burguesia contra a nobreza. E é exatamente no século seguinte, a Revolução Francesa é no século XVIII, 1789, você tem um período do terror, aí vem a Era Napoleônica, mas é no século XIX que o capital se apodera de fato do Estado, de todos os estados, inclusive onde permanece a monarquia. Mas aí reduzido à condição de ser importante institucionalmente, ser uma espécie de símbolo da estabilidade institucional, não sujeita a eleições, a humores da população. Ela anuncia e emana estabilidade. Essa é a ideia. Por isso ela é tolerada e até passa a ser cultivada pela burguesia, mas sem poder político, sem o poder do Estado. Nada que passe perto de Luís XIV, do rei absolutista. Nada. Ou, para pegarmos um exemplo atual, do príncipe Mohammed bin Salman. Salman é daqueles que podem dizer: o Estado sou eu. O pai dele doente, então ele ainda é o herdeiro, mas é ele quem personifica o Estado saudita. Aliás, o nome saudita já se refere à família Saud. O capital tolera e até incentiva, porque vê nisso estabilidade e não gosta de instabilidades. Mas quem governa o Estado é o capital. É assim no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão. É assim na Inglaterra, é assim na Nigéria, onde a ordem econômica e social é capitalista, o Estado é o braço político e jurídico do capital. O capital é dono do Estado. Ora, aquela classificação de Marx a respeito de superestrutura, ela se refere exatamente à ordem política e jurídica. Muita gente acha que superestruturas são as manifestações culturais, etc. Não. A referência à superestrutura é a ordem política e jurídica. Ou seja, ela não é estrutural mais. Ela é produto da estrutura que é econômica, que é, pois, ditada pelo capital, até a revelia de capitalistas.
Então, no Brasil, há um faz de conta quase permanente, né, que se estende por quase tudo e que se refere às possibilidades de governos enfrentarem o poder do capital. E aí aparecem os bem-intencionados que julgam ser possível reformar, melhorar essa ordem econômica. A isso podemos chamar de utopia barata. Utopia barata. Como se, de fato, a presença provisória, temporária, na chefia do Estado ou do governo, ou do judiciário, ou do parlamento, porque quando a gente fala Estado não é só o governo. E o trabalhador diz, por que o Supremo sempre decide contra os trabalhadores? Por que o Congresso legisla contra os trabalhadores? Por que o governo decide e governa contra os trabalhadores? Porque são partes do Estado. E o Estado tem dono. Ah, claro, até para que as coisas funcionem sem convulsões, há tolerâncias e até incentivos a concessões, a aparência de mudança, mas que não passam de uma mão de tinta na parede externa. Outro dia, eu vi uma entrevista concedida pelo ex-diretor do Banco Central, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. E ele presidiu o Banco Central e Loyola, Franco, assim como ex-ministros da Fazenda, né? Essa gente é sempre escutada pelo mercado financeiro e pela imprensa como gurus, tratados como fontes geniais de sabedoria e de ensinamento. E eu vi o Gustavo Franco, que fala a respeito do que deve ser feito, do que não deve ser feito. E aí ele diz: o governo busca atingir a meta fiscal sem nenhuma convicção. O bloqueio e o contingenciamento só ajudarão no cumprimento dos objetivos estabelecidos para 2025, sem efeito prático nos anos futuros. É um método, e aí ele vem com o neologismo pedalativo de cumprir metas. O que ele quer é a grande reforma. O que ele quer é Javier Milei na veia. E é isso que o capital financeiro, que, repito, não é só o capital bancário, mas também o capital produtivo já absorvido pelo capital bancário, uma fusão. O que o capital financeiro quer é, só que sem estardalhaços, né? De uma maneira ou por um caminho bem brasileiro, ou seja, fazendo acenos, como se nada estivesse acontecendo, mas é construir o novo Estado. E por isso, quando se fala em previdência social, basicamente o que se diz é, neste meio, é inviável. É um sistema esgotado.
Tá, o que fazer? Silêncio. O silêncio significa acabar com isso. Que cada um se vire, forme a sua poupança, invista na previdência privada que os amáveis bancos oferecem. O trabalho, a força de trabalho, é preciso radicalizar a alienação. Alienação em relação à riqueza produzida, alienação em relação à própria condição humana. É um vírus chamado de empreendedorismo, encapado como empreendedorismo. Mas é um atire essa gente à selva. Estamos de volta à selva. Lembram-se daquela expressão capitalismo selvagem? Exato, selvagem no sentido mesmo de selva, onde cada um deve tentar sobreviver. Mas não o capital. Não o capital. Primeiro, o capital original, primordial, onde havia concorrência, onde havia os heróis da burguesia tentando desembrenhar o caminho, acabou. Hoje são corporações, monopólios, que inclusive sujeitam o pequeno capitalista aos seus interesses, por intermédio dos bancos e por intermédio do Estado, que tributa extraordinária e excessivamente o pequeno capitalista para transferir riqueza por intermédio dos títulos, que tributa os trabalhadores excessiva e extraordinariamente para garantir a transferência de recursos para o grande capital por intermédio da dívida pública, que inviabiliza atividades econômicas, a não ser aquelas que estão controladas por essa fusão capital bancário, capital produtivo. Originalmente capital industrial, mas hoje mais amplo. E eles têm, ao mesmo tempo, não a selva, mas a proteção permanente do Estado. O Estado legisla, julga e executa sempre na direção de protegê-los, de guardá-los. E, ao fim, para garantir a manutenção desta ordem socioeconômica. O Estado, no capitalismo, tem dono. E o dono é o capital, meu caro Ronald Gimenez. Este é o